Com alegria cumprimento meus amados irmãos e irmãs, e com muita satisfação vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez para juntos estudá-la através da lição. Gostaria, para tanto, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, nos abençoe neste momento tão gracioso, nesta oportunidade tão sublime de abrirmos a Tua palavra através da lição e poder estudar. Dai-nos, Senhor, a Tua bênção, a Tua direção em nossas vidas, para que possamos alcançar os propósitos que Tu tens aguardado de cada um de nós. Santifica-nos na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Perdoe nossas faltas e pecados, leva-nos a cumprir com a missão que Tu nos tens confiado. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Hoje temos uma herança incorruptível como tema principal. E como texto principal da palavra de Deus, analisaremos 1 Pedro capítulo 1, verso 22, que diz o seguinte: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal e não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Veja que esse tema e esse texto principal que analisaremos durante a semana, durante o estudo desta lição, ele marca pontos muito distintos. Primeiro que essa questão de purificar a alma, ele atrelou a solução. Ele mostrou um problema, mas mostrou a solução. Com a obediência da verdade. Isso purifica a alma. Veja que charada bacana que ele deixou para nós. Que o fato de obedecer, ter conhecimento da verdade, ser convencido dela e ser convertido por ela, através do Santo Espírito, passar a viver nela, isso é que traz a purificação da alma. Isso é que limpa os ranços tendenciosos que temos, as gerações que recebemos em nosso DNA e na convivência e na experiência do dia a dia. Isso é que nos condiciona a sermos uma joia lapidada nas mãos do Mestre, na mão do ourives. E um segundo ponto aqui, que também marca a nossa experiência de forma inquestionável, a nossa experiência cristã, é a questão do amor fraternal e sincero, de forma ardente. Quer dizer, aquele amor incondicional. Aquele amor que você estende limpo das amarras, dos problemas, dos traumas, limpos dos arranhões dessa relação ao longo, sei lá, de meses, anos ou uma vida inteira. O fato de exercitarmos a purificação da alma pelo exercício da verdade nos condiciona, nos leva, nos fortalece, nos capacita a também amar o semelhante e aprender a perdoar e esquecer. Que o perdão, ele não tem estrutura humana, ele tem estrutura divina. Porque o perdão divino, ele perdoa e esquece. O homem fica jogando na cara o tempo todo, porque isso é um perdão humano. Agora, quando nós purificamos a nossa alma pelo cumprimento da verdade, isso nos leva a nos identificarmos melhor com a semelhança com que fomos criados com o Senhor. E pelo Senhor, expressarmos uma aparência mais clara nesse contexto tão verdadeiro que foi a criação nossa por um ser divino. Amar e aprender a perdoar de forma íntegra e poder viver uma relação de amor ardente, de amizade, de não abrir mão, de realmente ser companheiro nesta relação. Esse companheirismo fraternal é algo muito significativo na jornada cristã. No segundo tema, para os exilados. Quando abrimos a carta de Pedro,
sua primeira epístola, no versículo 1, nós podemos perceber que ali é uma carta com remetente e destinatário distinto, com identificação e com credenciais que ele expõe para os seus destinatários. E como podemos perceber na abertura dessa epístola, dessa carta, os destinatários principais desse contexto, além de mim e de você, é que Pedro tinha como propósito missionário alcançar os judeus da diáspora. O que foi a diáspora? Diáspora era o termo adotado pelos judeus para lembrar de fatos históricos que ocorreram no passado, quando nações estrangeiras invadiam suas terras e os esparramavam pela face da terra. Vários povos dominaram a nação hebreia por causa da sua rebeldia e pecado. Mas do ponto de vista técnico, histórico, de forma oficial, se destaca dentre a maioria dos estudiosos como primeira diáspora oficial a do Império Babilônico, quando a Babilônia invadiu o reino de Judá e levou para a Mesopotâmia, lá para a região da Babilônia, os cativos. Antes disso, Israel também tinha sofrido esse mesmo tipo de invasão, esparramaram. Alguns estudiosos consideram também a invasão pelo reino assírio da região do reino de Israel, das 10 tribos do norte, com sede em Samaria, eles consideram como diáspora ali também, porque eles foram esparramados. A maioria dos estudiosos atribui como primeira diáspora, ou seja, uma diáspora oficial, essa de Babilônia. Portanto, Pedro estava próximo, quando ele morresse, no ano 67, ele estava há 3 anos de acontecer a segunda diáspora oficial, que seria pós-destruição de Jerusalém. Então ali aconteceria outra diáspora, porque haveria destruição e haveria também, eles seriam expulsos das suas terras. Quando inclusive Jerusalém fosse reconstruída depois do ano 70, depois dessa destruição, ela seria reconstruída com o nome de Aélia Capitolina e oficialmente proibido de entrar qualquer judeu lá dentro. E ela seria reconstruída com moldes romanos, inclusive, e não com aspectos judaicos. Pedro, portanto, tinha como foco missionário alcançar esses judeus que estavam esparramados em regiões próximas ali de onde ele tinha distribuído a sua rota missionária. Região da Síria, da Turquia, independente se eles eram judeus conversos ou não, Pedro tinha um propósito de alcançá-los. E ele não queria morrer sem cumprir com essa missão. Ele conseguiu alcançar esses judeus com as suas epístolas. O seu trabalho rendeu. Então, hoje nós temos pessoas, membros do povo de Deus, esparramados para tudo quanto é lado na face da terra. Não que eles sejam exilados, mas acabam se sentindo isolados. E mensagens como essas de Pedro conforta muito, estrutura a fé e nos ajuda a fortalecer na nossa jornada. Estejamos em nossas terras onde nascemos e criamos, onde fomos nascidos e criados, estejamos em outras partes do mundo. Teremos o conforto e a certeza da companhia do Espírito Santo, da orientação da Palavra de Deus e principalmente o cumprimento da missão que temos em qualquer parte do mundo onde estamos. O terceiro tema, eleitos. Quando analisamos 1 Pedro capítulo 1, verso 2, aqui nós podemos destacar 3 pontos básicos de informações importantes para nós nessa lição sobre os eleitos. Primeiro, que ele aponta para a eleição, que aqui ele chama de eleição presciente de Deus, apelando direto ao ponto dos verdadeiros escolhidos, que vai muito além de uma simples nacionalidade. As razões que ele atribui aqui nesse tema.
para que as pessoas fiquem atentos a essa questão de sermos eleitos, porque Deus, na sua onisciência, já sabe quem vai ser salvo e quem vai ser perdido. Mas e você? Tem dúvida de quê? Nós temos que estar certo que seremos e que somos salvos, seremos libertos, que somos libertos e seremos redimidos. O fato de Deus ser onisciente e já conhecer o futuro não me tira a condição de fé, de esperança e principalmente de certeza da salvação hoje. É exatamente esse o ponto de paralelo que Pedro está chamando a nossa atenção. Cristo deixou bastante claro: todos são chamados, até aqueles que Deus sabe que jamais vão aceitar a salvação, mas eles são chamados. Paulo quase que me persuades, como Agripa, como Festo, que alguns chegaram até a expressar: Paulo, quase que me persuades a ser um cristão. E quantos estão nessa mesma condição? Mas nem por isso Deus tirou a oportunidade de serem chamados, deles serem ouvidos. Mas infelizmente Deus já conhece na sua presciência. Mas o mais importante é que essa lição chame a nossa atenção, porque muitos quase salvos podem se tornar perdidos, e outros quase totalmente perdidos podem ser salvos. E isso justamente porque eles deram atenção ao chamado e alcançaram a salvação. Por isso que Pedro chama a atenção desse ponto de ser eleito, porque isso é ser o escolhido de Deus. Quando a gente escolhe a Deus, Ele nos escolhe. E quando a gente é escolhido, nós temos uma série de privilégios que de forma absoluta Deus nos protege, nos guarda e nos redime. O segundo ponto aqui a ser observado dentro desse contexto, que é a santificação pelo Espírito Santo, que Pedro toca nesse tema também, é um sinal de alerta para não descuidarmos com a obra do Espírito Santo, de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso precisa se realizar em nós. E através do nosso envolvimento pessoal nessa causa, que é uma obra missionária, nos leva a compartilhar desse tema da missão do Espírito com o mundo ao nosso redor, deixando todos em condição de alerta, como eu e você. E como terceiro ponto a ser destacado aqui nesse contexto do verso 2, é a aspersão do Calvário, que ele toma ciência disso, que ele apresenta uma ideia clara sobre isso. Porque aquele sangue ali, ele foi o preço que pagou a nossa dívida, que quitou a nossa dívida, e precisa ser valorizado. Rejeitar esse contexto é simplesmente abrir mão da salvação, que foi pago um preço de cunho divino. Pense nisso, minha amada irmã. Pense nisso, minha amada irmã. O quarto tema, temas principais. Em 1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 até o verso 12, temos a abordagem de pelo menos 3 pontos distintos, com temas bastante interessantes. O primeiro deles, que após ter sido citado então o sangue de Cristo, ele entra com a questão da ressurreição como base principal da quitação do nosso preço e o resgate de forma gratuita oferecido a mim e a você. O segundo ponto é que ele conscientiza os seus ouvintes, os seus destinatários, que envolvem a mim e a você também, além dos judeus da diáspora. Ele conscientiza de forma clara que provas e lutas são formas do ouro ser provado no fogo e alcançar o brilho ideal proposto pelo ourives. O ouro, quando é encontrado na natureza, ele está escuro, está encarvoado, ele está cheio de impureza.
quando ele leva no maçarico a 1200 graus de temperatura, fogo, ele derrete. Aí a sujeira sai para um lado, o ouro para o outro. E aquele ouro, ali sim, após ser transformado numa joia limpa, será polido e dará o brilho necessário proposto por aquela peça de ouro. Assim é a nossa fé. Ele está dando a entender claramente que precisamos ter uma fé de ouro. E a fé de ouro não adianta, ela será exercitada na fornalha da vida. Isso é a fé de ouro. Pedro aponta para isso como parte desses temas tão importantes abordados dentro desses textos que acabamos de citar. Um terceiro ponto abordado aqui também, que o principal brilho dessa joia toda é o nosso galardão de poder, ao aceitar ser um eleito, em muito breve, pela graça de Deus, ser redimido, ou seja, resgatar da condição de raça pura, que é a herança incorruptível comentada nas Escrituras Sagradas. E isso é o foco principal da salvação para todos os que um dia fizeram parte da raça caída, ou ainda fazem parte até hoje. Pedro convida para fazermos parte de um povo eleito, de uma raça eleita, para em muito breve recebermos o galardão. Quinto tema, viver a salvação. 1 Pedro capítulo 1, verso 13 ao 21, dando sequência ao estudo dessa epístola, nós temos o primeiro ponto destacado, a sobriedade. Interessante. Pedro até parece identificar muito com um parentesco muito forte do velho Noé, com essa questão de tanto falar em sobriedade, né? Parece que teve problema com esse tipo de situação. Teve muita experiência, quem sabe, com esse tipo de situação, porque ele trabalha numa habilidade, ele mostra de pertinho o que é uma pessoa não ser sóbria. E quando Pedro se converteu de forma absoluta, de forma plena, que partiu para cuidar das ovelhas, mesmo de apacentar as ovelhas, ele usou essa experiência para poder chamar a atenção da nossa relação real com Deus, para não ser uma relação que não seja sóbria, para que não seja uma relação embriagada, dopada, suja, embaraçada, carregada, mas para ser uma relação limpa com Deus, cuidadosa, habilidosa e com reflexo ativo. Sabemos que álcool e direção nunca combinou, não combina com nada. Álcool só combina com desgraça, olhando do ponto de vista para consumo. Veja que vida espiritual nem se fala. Porque as pessoas que andam sem sobriedade espiritual, que abrem mão desse contexto, é o famoso crente marca-traque que dá problema a vida inteira. Ele é um problema e dá problema a vida inteira. Ele dá problema em casa, ele dá problema na igreja, dá problema em qualquer lugar. Não importa se ele é ancião ordenado, se é pastor, se é membro, se é diácono, não importa. Se ele é um indivíduo, independente da posição eclesiástica que ele ocupe, ou da posição social que ele ocupe no mundo, ele é um problema ambulante. Seja ele joio, que é o crente embutido, escondido, que dentro da igreja disfarça de crente, lá fora disfarça de mundano, seja ele o trigo, que é fruto aberto, em qualquer lugar onde está é crente, ou seja ele um fruto ruim, uma erva brava, uma erva daninha, que todo mundo bate o olho e vê que é erva daninha. Tem crente que não, pelos seus frutos conhecerei. Tem gente que não faz questão de ser um cristão marca-traque e de se identificar como tal. E já os que gostam de disfarçar isso são denominados como joio, que é disfarçado, né? Agora, o bom fruto, ele se identifica. Mas nessa questão toda, só o bom fruto é identificado como cristão sóbrio, que é o contexto que Pedro está chamando aqui a atenção,
que a falta de sobriedade espiritual foi o que levou Pedro a trair Jesus 3 vezes. E a se comportar logo após a porta de Cristo, voltou, estava lá todo nu, pescando, falando bobagem, voltou a voltinha normal, como se tivesse encerrado o assunto da missão. Voltou para as redes, voltou para a velha vida. Por isso Jesus ficou mais 40 dias, preparou aquele grupo, e dentre outros, para ter certeza que a missão seria levada adiante, que as redes seriam de fato aposentadas para o cumprimento dessa missão. O segundo ponto aqui desse contexto, o fato de aprendermos a nos libertarmos da sobriedade, a primeira situação de domínio que nos apresenta é o domínio para não sermos vítimas da ignorância mundana, pela falta de sobriedade. Porque essa ignorância mundana é o que faz a gente cometer besteira, é o que nos leva a fazer muita besteira na vida, seja ela involuntária ou voluntária, mas a falta de sobriedade nos torna ignorantes diante de Deus e diante do mundo e diante dos homens. E isso é muito triste. Não importa se a pessoa ignora de forma voluntária ou consciente ou de forma involuntária, a falta de sobriedade espiritual leva as pessoas a serem ignorantes na fé. Leva as pessoas a cometerem atos de pessoas cegas que ignoram aquilo que está na palavra e que está no propósito de qualquer missão vinda de Deus. E um terceiro ponto aqui abordado também nesses temas é o fato do motivo simples para tudo isso: o sangue divino. Não foi um sangue de cordeiro, não foi um sangue de mortal, foi um sangue que suou lá no Getsêmani, suor de sangue. Foi um sangue do Deus vivo, que tinha uma genética divina correndo nas veias dele. Foi a morte eterna, Apocalipse 1, verso 5, que ele morreu, que ele sabia que ia morrer, por isso suou sangue lá no Getsêmani. Por isso, quando ele morreu, por ele não ter cometido nenhum tipo de pecado, ele cumpriu com forma absoluta a sua missão e pôde ressuscitar. E ressuscitou. E isso garantiu o pagamento do meu e do seu pecado, de toda a raça caída. Qualquer membro da raça caída que caiu um dia pode ser resgatado por esse preço pago. Basta querer. Basta aceitar o seu chamado. Ele se tornou um penhor absoluto, uma fiança absoluta, que paga e quita de forma plena a dívida. Pode rasgar a promissória e jogar fora. Ninguém jamais vai nos cobrar isso. E ainda com detalhe, ele completa para nós o que nós não conseguirmos. Isso chama graça. E um quarto ponto destacado aqui, que é justamente o nosso tema, viver a salvação, é justamente estar focado nele o tempo todo, para aprender a apacentar as ovelhas, como Pedro aprendeu e apacentou com muita propriedade. Amem uns aos outros. Sexto tema. Prosseguindo no estudo, do verso 22 ao 25, de 1 Pedro, capítulo 1, nós temos aqui um destaque muito interessante, que inspirados no amor divino, apegados com sinceridade uns com os outros, com amor sincero, cumprindo assim de forma plena com o mandamento do Senhor. Veja que amar ao semelhante ocupa 6 dos mandamentos da lei de Deus. Os 4 primeiros, que é a outra tábua, a primeira tábua dos 10 mandamentos, envolve amar a Deus acima de tudo. Para amar a Deus acima de tudo, eu guardo 4 mandamentos. Para amar o próximo como a mim mesmo, eu tenho 6 mandamentos da segunda tábua. Mas isso não pode ficar de forma teórica, da boca para fora. Pedro chama a atenção aqui de amar de forma ardente. Amar de forma ardente é um coração limpo que aprendeu a perdoar e tirar os arranhões das relações todinho. Esquecer, virar a página e seguir em frente, convivendo com essas pessoas de forma genuína. Dessa forma, aprenderemos a amar os inimigos e orar pelos inimigos.
mesmo que Ele não nos ame, mesmo que Ele não nos aceite. Mas nós não abriremos mão de orar por eles e amá-los a si mesmo. E nem se fala então na convivência dia a dia com os membros da nossa família, da nossa igreja, da nossa sociedade, com a vizinhança, com o trabalho. E isso é característica adquirida de quem foi adotado por Deus e aceitou identificar-se com Ele. O amor é a base da vida cristã, é a base da salvação de qualquer um. E por isso Cristo chama a atenção a amar a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo. Mas quem está mais próximo, em tese? Deus ou quem você está vendo? Quem você está vendo? Por isso que você aprender a amar quem você está vendo, você passa a ver naquelas pessoas quem você não está vendo, que é o próprio Deus. Você vai entender o amor de Deus de forma mais íntegra e tomará decisões mais sensatas e sóbrias. Fará escolhas mais seguras rumo a Canaã celestial. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. 7º tema, apego fraternal. Eu gostaria de citar um texto de Atos dos Apóstolos, página 15 e 17, sobre esse tema, que diz o seguinte: suas epístolas, se tratando de Pedro, foram um meio de reavivar o ânimo e fortalecer a fé daqueles que estavam sofrendo provas e aflições, e de renovar para as boas obras os que, devido às tentações de toda a ordem, estavam em perigo de perder o seu apego a Deus. Veja que coisa mais interessante, meus irmãos. Tudo uma questão de alcançar a paz cristã, meus irmãos. Estar apegado uns com os outros nos leva a estar apegado com Deus, porque Ele morreu para salvar todos nós. E isso nos leva a alcançar a verdadeira paz. Aquela paz que Cristo falou, que não é a paz que o mundo dá. A paz à custa de bala, não. É a paz da certeza da nossa salvação. E de que estamos promovendo essa possibilidade para o mundo ao nosso redor. Isso nos gratifica. E isso nos fortalece, isso nos motiva a prosseguir rumo ao prêmio, rumo à vitória. Senhor Deus, fortaleça a nossa fé, capacita-nos, Senhor, a alcançarmos esse propósito de amar de verdade o mundo ao nosso redor e atraí-los para os teus pés e vivermos numa relação sincera de amor contigo e com o semelhante, de forma íntegra e de forma a realmente conduzirmos com firmeza ao cumprimento da missão que tu nos tens confiado. Abençoe-nos, dirija-nos, perdoe os nossos pecados e faltas, fortaleça a nossa fé, é o que te suplicamos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Por um dia eu